Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui meu amigo Rodolfo Seifer. Ele é advogado e sócio da Crespo e Caires Advogados. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eduardo, prazer é meu, prazer estar aqui com você. Privilégio. Meu amigo Rodolfo, você já tem uma longa caminhada aí no campo da advocacia, construiu, junto com seus sócios, uma empresa de muito sucesso. E eu queria, primeiro, que você contasse um pouco a história da sua empresa. Olha, o escritório nasceu há exatos 21 anos, né, com registro na OAB, e ele nasceu de maneira muito curiosa, né? O Maurício e Fábio são os sócios fundadores, né, que dão nome ao escritório até hoje, estão na ativa, firmes e fortes. E o escritório nasceu a partir, na verdade, nasceu no fundo do quintal do Maurício, né? Início de carreira, vou começar a advogar e começou. E foi muito curioso que o primeiro grande cliente, hoje o escritório atende grandes corporações, então seguradoras, bancos, planos de saúde, empresas de energia, mas tudo começou, o primeiro grande cliente veio por meio de uma indicação do vizinho dele, né? Então o vizinho identificou uma oportunidade para uma companhia de seguros na época, Novo Hamburgo, que depois veio a ser adquirida pela Bradesco, e indicou, falou, olha, eu tenho um bom advogado, que é o Maurício, meu vizinho, e ali começou uma história surpreendente, a verdade é essa. De certa forma, a gente pode dizer que a empresa ela tomou força, tomou fôlego com o tal da recomendação do networking. O tal do networking, um networking com o vizinho. Olha lá. Né? Isso, sempre que eu penso nisso, eu penso assim, será que meu vizinho me indicaria? Né? E eu digo para os colaboradores, funcionários, parceiros, será que o seu vizinho te recomendaria? Né? O vizinho do Maurício recomendou um dia. E hoje lá estamos, com 21 anos de história, né? Tem mais de 300 colaboradores atuando com a gente. Puxa vida, parabéns, a gente conhece a empresa, a história e realmente é algo extraordinário o que essa empresa significa. Rodolfo, eu queria rapidamente começar a entrar em alguns detalhes que são muito importantes para o nosso ouvinte, né? Tá. Recuperação de crédito. Todo mundo, micro e pequeno empresário, empreendedor, profissional liberal, muitos de nós têm esse problema, né? Como recuperar crédito, aquelas pessoas que fazem o pagamento parcelado, depois deixam de honrar, né? Isso tem formas de ser minimizado, Rodolfo? Sem dúvida. A gente está começando a sair talvez da mais grave crise econômica da história recente do Brasil, talvez de toda a sua história. E num período de crise, todos os empresários de todos os portes, né, do pequeno ao grande, quando a venda cai, ele acaba sendo obrigado, forçado a olhar para dentro de casa e ver aquele dinheiro que era para ele ter recebido e não recebeu. Né? De repente a conta que estava fechando, ela começa a ficar mais apertada, de repente ela deixa de fechar e aí aquilo que não chamava atenção antes passa a chamar atenção. E ao longo desse período eu tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente, sabe? De dar dicas simples para ajudar a estruturar um processo de recuperação de crédito para empresas de todos os portes. Então, pessoal, presta atenção. Olha as dicas aí do Rodolfo para você que está com esse problema, né? Está chegando o final de ano aí, começando o outro ano, é um momento chave de tomar ações já pensando no ano que vem e no seguinte. Vamos lá, Rodolfo. O que a gente, o micro, o pequeno, pode fazer para minorar esse problema? Primeira coisa é cobrar. Parece simples, né? E parece óbvio, né? Mas não é. Muita gente se surpreendeu com o tanto de coisa que tinha para receber na hora que precisou olhar para isso. Então a primeira coisa é cobrar, é pegar aquilo que está, o dinheiro que já está escondido ali. Eu falo que é um dinheiro escondido, né? O cara de repente acaba descobrindo que tem muito mais do que ele achava que tinha ali. E por que ficou ali? Precisa ser cobrado, primeiro ponto. Segundo, precisa ser cobrado de forma profissional.
Perfeito. Né? E eu não digo aqui que necessariamente precisa ser cobrado por uma empresa profissional. Dá para ser feito dentro do ambiente da empresa ou pelo próprio empreendedor, se é um cara que trabalha sozinho. Entendi. Né? Existe O que faz com que o cara não cobre? Tem alguns fatores. Um deles é que nas organizações menores, em algumas organizações também de um certo porte, o mesmo cara que vende é o cara que cobra. E aí a gente tem um certo descompasso. O cara não quer se indispor com um potencial cliente. Exatamente. O ato de cobrar é um ato intrinsecamente desconfortável. Sim. A conversa de cobrança é uma conversa desconfortável. Então o cara que vende não quer ter este momento desconfortável com o seu atual e potencial cliente. Né? Então esse é um ponto. Daí a gente pode tirar uma dica. Sempre que possível, dentro da organização, separar essas duas atividades. Excelente dica, hein? Sim. Excelente dica. Não só para que a gente possa recuperar mais, mas também para que a gente possa vender melhor. Perfeito. O cara que vende, alguma coisa que fica para trás, talvez poderia ter sido evitado na venda. Muitas vezes quem vende está bastante preocupado em vender e alcançar as metas de venda. E depois o momento da recuperação daquilo que não pagou não é o problema principal dele. Ou seja, o sujeito tem a meta dele. Eu vendi. Se a empresa recebeu ou não, não é mais meu problema. Exatamente. Né? Esse tipo de mentalidade. Mas, na verdade, para o empresário, para quem está nos ouvindo agora, se aquela venda não for convertida realmente no dinheiro, entrando no banco, no caixa da empresa, de nada valeu. De nada valeu. Quantos empresários pagam as comissões para os vendedores em cima da expectativa que tem de entrar dinheiro? Outro erro. Outro erro. É difícil falar aqui sobre a estratégia do empresário, mas em tese é um erro, porque esse dinheiro pode não entrar. Claro. Então, e no momento da crise, é engraçado porque inclusive grandes corporações passaram a colocar na composição da variável da sua área comercial um aspecto da recuperação de crédito. Então, como eles não estavam conseguindo vender muito, num certo momento, muita gente do comercial teve que cobrar. E para receber uma certa variável, um certo comissionamento, teria que ter uma receita de recuperação de crédito daquilo que ele já tinha vendido. Perfeito. Então, quer dizer, o movimento fez com que o empresário olhasse para a oportunidade que estava ali e colocasse sobre aquele que tinha vendido uma responsabilidade de recuperar um pouco do que não havia sido pago. Né? Então, é um movimento interessante. Sim, né? Sim. Quer dizer, eu já tenho uma mão de obra, o cara tem um relacionamento com o cliente. Agora, até que ponto esse cara vai cobrar com firmeza? Né? Mas é melhor cobrar de alguma forma do que não cobrar. Exato. Mas esse é um ponto curioso. Por isso que eu digo, tanto quanto possível, separar a atividade de quem vende com a atividade de quem cobra. Né? Perfeito. E um aspecto, quem cobra pode ajudar no processo de melhoria do processo de venda. Pode ajudar na melhoria do processo de venda. Então ele pode perceber, puxa vida, eu estou vendo uma recorrência neste perfil de inadimplência. Ok. Será que como que a gente pode melhorar então esse processo de venda? De repente, a forma de pagamento diferente, né? Ou parcelando menos, exigindo um pouco mais de entrada, ou parcelando mais, ou fazendo parcelas que respeitem a sazonalidade daquela determinada do segmento da operação, ou de determinada região, né? O Brasil
é enorme. Claro. Enfim, então sempre que você tem um trabalho de recuperação de crédito apartado, você tem muito mais condições de perceber movimentos e melhorar o processo de venda. Quando é o próprio vendedor, ele está interessado sempre em vender, que bom que é assim. Né? Claro. Mas ele pode não ser o cara que vai trazer o melhor resultado na cobrança. Exato. E os aspectos para melhorar o procedimento da própria venda dele. Né? E quando eu falo de melhorar o procedimento de venda, eu não me refiro ao ato de vender, o ato de vender e receber. Né? Ou seja, completar o ciclo. Perfeito. Né? Então, se você tem alguém olhando com isenção, você tem condição de agregar valor ao processo de venda como um todo. Rodolfo, eu tenho conversado com muitos empresários, empreendedores, profissionais liberais, e a sensação que eu tenho hoje é que, e compartilhada por várias pessoas, né, é que nós estamos num momento de turning point aí, né, de mudança de paradigma. Uhum. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, o sujeito com muita ineficiência dentro da sua empresa, o mercado ainda absorvia esse erro de gestão e tudo mais, né? Uhum. E a partir de agora, ser o proprietário de uma empresa, o dono, ser um empresário, um empreendedor, um profissional liberal, demanda uma certa profissionalização, olhar para os seus processos, olhar para os seus procedimentos e realmente ajustar a gestão. Né? O que você vem falar aqui me traz isso na lembrança. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Uhum. Na hora que a margem aperta, a gente é obrigado a perseguir, né, aqueles buracos pelos quais um pouquinho do dinheiro está indo embora. Né? E se a gente for visitar os processos de gestão, a gente com certeza vai encontrar bastante oportunidade. Por isso que as crises pelas quais a gente passa são excelentes oportunidades para o processo de melhoria. Eu digo pela nossa própria empresa. Né? Os momentos ao longo desses 21 anos mais delicados na macroeconomia foram os momentos nos quais a gente mais aprimorou os nossos processos de gestão. Né? E saímos com certeza muito mais fortes, enxutos e com melhores processos. Então, e a gente tem muita gente boa fazendo esse tipo de avaliação, ajudando o empresário, né? Eu vi recentemente a Marta Nascimento conversando aqui com você. Sim. Ela é uma dessas profissionais, né? Que ajudam o pequeno, especialmente o pequeno, né? A perceber essas oportunidades de melhoria. Né? É verdade. Agora, você é hoje sócio de uma empresa, né, que literalmente, você estava contando a história aqui, né, da Crespo e Caires, literalmente saiu da garagem, Sim. Né, para realmente uma empresa do ramo de advocacia, né, ter mais de 300 colaboradores é um case expressivo, né, de sucesso dentro do seu segmento. E saiu lá da garagem, Sim. Né? E hoje vocês aí têm uma atuação nacional, né? Não sei se vocês atuam fora do Brasil também, mas é provável que vocês atuem. Hoje é nacional. Hoje é nacional. Sim. Que dica que você dá, né? Para quem está nos ouvindo aí, que de repente o cara está lá na garagem e tal, e ele nunca imagina, ele não se enxerga com a possibilidade de sair da garagem e ter uma atuação nacional, realmente ser líder do mercado, ocupar uma posição expressiva, né? O que você recomenda para quem está começando o seu negócio, os profissionais liberais que estão aí e tal, para realmente crescer poderia chamar essa fé, né, no seu trabalho, na sua capacidade de poder crescer e alcançar tudo isso? Olha, se eu fosse resumir em uma palavra, eu diria relacionamento. Uau. Eu diria relacionamento. Uau. E é relacionamento nos mais diversos aspectos. Então, relacionamento com o cliente, você cuidar do cliente
é fundamental para que você possa ampliar a sua atuação. Se é um cliente PJ, por exemplo, no nosso caso, de prestadores de serviço, né? A gente atendendo pessoas jurídicas, como advogados, não adianta eu ficar lá só cuidando muito bem do processo, né? Se todo o meu esmero não chega ao conhecimento do cliente. Então eu preciso me relacionar com ele, eu preciso deixar ele saber o que eu estou fazendo por ele. Ou seja, não basta você ser bom. Sim. Você precisa transmitir para o seu cliente o bom que você é, o que está sendo feito no processo. Exato. Excelente. O que mais? Cara, só nesse ponto, parecer bom é legal, mas não é legal quando você parece ser bom e não é. Perfeito. Uma hora a casa cai e não demora. No ramo nosso não demora, cai rapidinho. Agora, ser bom e fazer com que o seu cliente perceba isso, não há nada de mal nisso. Pelo contrário, é legítimo. É legítimo e é assim que ele ganha confiança no seu trabalho e te dá mais oportunidades. Na nossa história, a nossa história tem muito a ver com relacionamento, né? Como é que um escritório de advocacia que começou numa garagem, né? Hoje tem grandes corporações, grandes, pequenas e médias, mas as grandes, como é que ela está no portfólio? Relacionamento. Um dia, um advogado com quem a gente se relacionava dentro de uma determinada companhia de seguros foi para uma outra. E diante da necessidade que ele via lá, ele se lembrava da gente. Falou, opa, aqueles caras podem me ajudar. E aí, vocês topam? Opa, topamos, né? E um belo dia, um profissional desta companhia vai para uma outra. E lá ele se lembra da gente, né? O nosso podcast aqui seria quilométrico se eu fosse contar cada uma dessas histórias. Mas são histórias de pessoas com as quais nós nos relacionamos e que passaram a confiar no nosso trabalho e que, diante das oportunidades que elas viam, nos recomendavam para as suas organizações. Então, assim a gente foi tomando corpo, foi ganhando novos clientes e aqui estamos. Então, por isso que eu acho que relacionamento é a principal. Eu falei ali no início sobre o vizinho, né? Certo. Do Maurício. Certo. Um outro... Isso aqui vai com muito carinho, lembrando a história aí pro Maurício, né? Um outro cara que fez muita diferença na história do escritório é um antigo chefe do Maurício também. Olha lá. Né? O Maurício, antes de começar o escritório na garagem, ele... Era colaborador de uma empresa. De um banco, do Banco Real. Ele era escriturário. Era mais um profissional de um banco. Um belo dia, o gerente daquela agência teve um problema jurídico, o Maurício já tinha saído. Ele perguntou se o escritório que o atendia, naquela época os grandes bancos, hoje a gestão é toda centralizada, né? O jurídico das organizações é centralizada normalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, mas na época o gerente geral das agências, ele que escolhia os seus Tinha essa parceiros, autonomia, né? Tinha essa autonomia. Ele teve um determinado problema no final de ano, entrou em contato com o advogado que até então os atendia, falou, olha, você poderia nos ajudar? É um problema criminal. E o advogado disse, criminal eu não faço. Ele abriu uma possibilidade. Abriu um flanco. E isso era entre Natal e Ano Novo, quer dizer, não era o momento... Essa época que estamos agora. Essa época. Portanto, se alguém ligar para você, perguntar se você faz, faça. Faça, nem que seja entre Natal e Ano Novo. Você é empreendedor, profissional liberal, você quer fazer? É a sua chance. A chance. A nossa foi no Natal, eu acho que foi em 98 ou 90, acho que foi 98 ou 99, porque eu cheguei em 2001, né? E aí o gerente da agência, chamado Jesus, né, um cara muito querido, entrou em contato, Maurício, eu estou com esse problema, você faz? O que um empreendedor responde entre Natal e Ano Novo? Um advogado em início de carreira. Sim, era um problema em delegacia, mas era um problema simples. E o Fábio, então,
A gente brinca até hoje que ele é o nosso criminalista, né? Por conta disso. Falou, não, vamos lá. E ele foi para a delegacia, desenrolou e no dia, acho que 30 ou 31, ele mandou a notícia boa. Jesus, resolvemos o seu problema. Você veio ajudar Jesus logo depois do Natal. Normalmente é o contrário, Jesus que ajuda as pessoas. Nesse caso, ele que ajudou Jesus. Pô, se ele ajudou Jesus, imagine se Jesus não ia ajudar ele, né? Essa é a história, viu? A partir daí, Jesus tem nos abençoado com muita generosidade. É o que a Bíblia diz de janelas dos céus abertas sobre nós. Que beleza, hein? E a partir daí, todos os problemas pontuais do Banco Real, criminais, eram direcionados para o escritório. Eu lembro que quando eu cheguei em 2001, 2 anos depois desse fato, a gente tinha não mais do que 50, ou seja, eram pouquíssimos. Mas isso abriu uma porta para a gente no Banco Real na época. E isso chama outra atenção. Por que será que Jesus lembrou do Maurício? O vizinho lembrou do Maurício. O ex-chefe lembrou do Maurício. Relacionamento. Né? Com certeza o Maurício era um bom vizinho. Com certeza o Maurício era um bom profissional. Fez com que as pessoas com quem ele se relacionava se lembrassem dele no momento da necessidade. Ou seja, o networking, como estilo de vida, perfeito, já estava presente na vida do Dr. Maurício, né? E, de certa forma, isso também está presente hoje na corporação, nos demais sócios, em tudo que vocês fazem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Crespo e Caires e você, pessoalmente, enxergam essa questão do network e como vocês agem hoje estrategicamente em relação a isso. Olha, se a história do escritório, se a história do desenvolvimento do escritório se dá a partir do relacionamento, a gente valoriza demais essa questão do relacionamento hoje. Tanto com os clientes, quanto com os nossos... eu não gosto muito de emprestar a expressão do inglês, mas usa-se muito a palavra stakeholders, né? Com todo mundo que faz parte da cadeia ali. Os parceiros, né? Estratégicos. Os parceiros estratégicos, ótimo. Então o relacionamento faz parte do nosso dia a dia, faz parte da essência do negócio. E para fora disso? E para os vizinhos? E para os empresários? E para os amigos? Então hoje a gente faz questão de fazer parte de uma organização como o BNI, por exemplo, que é uma organização que nos estimula o tempo todo a explorar de forma profissional a ferramenta do network, do relacionamento. Né? Como é que a gente pode construir e fortalecer relacionamentos? Construir relacionamentos saudáveis e fortalecê-los. Né? Então a gente tem aprendido muito e tem trazido bons resultados para a empresa, até hoje. Né? Então, essa história do relacionamento não parou lá atrás, não. Até hoje a gente desfruta disso. Vou dar um exemplo para você, que um grande cliente nosso, que depois se desdobrou em outros tantos, como fruto de relacionamento, mas ele veio através de relacionamento profissional, através do BNI. Posso falar aqui? Pode, claro. Através do próprio BNI. A Porto Seguro... Conta essa história pra gente aqui, pra quem está nos ouvindo. Isso é interessante. É uma história muito legal. É a sequência da história do relacionamento fazendo sentido para o desenvolvimento da empresa. Um belo dia a Marta foi conhecer nosso escritório. A Marta tem uma história no ramo securitário bem legal. Né? Fantástico. Uma autoridade aí no ramo. E ela goza de muita credibilidade e confiança, eu pude perceber isso. Né? Olha o relacionamento aí. Dela com a empresa e com as pessoas da empresa para quem ela trabalhou durante muito tempo. E a Marta então foi conhecer nosso escritório e falou, poxa vida, vocês fazem direito securitário aqui? Né? O escritório nasceu fazendo isso. Ela ficou encantada com o que ela viu. Modestamente a gente faz bem mesmo. Falou assim, olha, eu tenho condições de colocar vocês na mesa do diretor da Porto, do pessoal do jurídico da Porto, apresentar vocês lá. Falei, poxa, Marta, que legal, que honra.
vamos lá. Vocês podem me passar um material de vocês? Entregamos o material para a Marta. Passou um tempo, ela ligou e falou, Rodolfo, está marcada a reunião. Eu falei, poxa, Marta, que legal. Muito obrigado. Eu vou com vocês. Aí eu já estranhei. Não é comum, né? Alguém te indicar e alguém te acompanhar numa reunião como essa. E a Marta, então, foi conosco. Fui eu, Fábio, que é o Fábio Caires, ele que é o responsável pela área de seguros do escritório, e a Marta. Quando chegamos lá na Porto Seguro em São Paulo, entramos numa sala e eu nunca tinha visto isso antes. Olha, com 20 anos de atuação e trabalhando com relacionamento. O nosso material estava em cima da mesa. O mesmo material que eu tinha entregue a ela semanas antes estava em cima da mesa de reunião do diretor. O diretor não pôde participar, mandou o gerente, né? O gerente ouviu, o gerente mais algumas pessoas da equipe dele ouviu a nossa apresentação, conheceu um pouco da empresa e muito mais com base no que a Marta disse sobre nós do que sobre o que nós mesmos dissemos sobre nós, eles nos deram uma oportunidade. Vamos conhecer o serviço de vocês. Uau. Enfim, quase 3 anos depois, a gente está atendendo não só a Porto Seguro, como a Itaú Seguros, como a Azul Seguros, são outras 2 companhias do mesmo grupo, né? E fruto desta atividade nessas organizações, outras companhias, imagina como enriqueceu o nosso portfólio, né? Que já tinha 2 ou 3 companhias já de porte, né? Com mais essas 3, isso passa a chamar muito mais atenção do mercado. O portfólio dobrou. Claro. Né? E mais recentemente outras 2 grandes corporações, eu não vou dizer que vieram falar conosco, mas o mercado nos aproximou e também fechamos com essas outras 2 e temos hoje, acho que 7 ou 8 empresas do ramo securitário na carteira. Então tudo isso nasceu lá atrás na garagem, o vizinho do Maurício, e mais recentemente Marta Nascimento nos fazendo essa ponte, né, com uma empresa do porte da Porto Seguro. Eu vou pegar esse gancho, Rodolfo, até para quem está nos ouvindo, entender o processo do network, o processo da recomendação, como quando ele é feito de forma profissional, como foi feito nesse caso, né? Uhum. Parece simples, a pessoa vai assim, falar, a Marta foi lá e me recomendou, etc e tal. Mas, certamente, antes desse fato ocorrer, você construiu uma relação de confiança com a Marta Nascimento, que é uma parceira de uma equipe BNI, para que ela pudesse ir até lá te recomendar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi antes, né? Porque para que a gente seja recomendado de verdade, a gente precisa construir confiança, né? E eu tenho certeza que vocês tiveram reuniões prévias, vocês conversaram, ela estava observando, você estava observando ela. Ou seja, como é que se dá isso dentro de uma equipe do BNI? Legal. Na verdade, como eu disse, a gente só começou a trabalhar para a Porto Seguro em função da credibilidade que a Marta tem com eles. Então você imagina, você acha que a Marta ia colocar o nome dela em risco diante de uma empresa desse porte? Você acha que ela ia queimar um cartucho, né? Indicando alguém que ela não confia? Então, antes dela nos recomendar, de fato, foi fundamental que ela confiasse no nosso serviço, no nosso trabalho, na nossa atuação. E como se dá isso? Tempo. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. E relacionamento. Respondendo objetivamente sua pergunta, num grupo de BNI a gente se encontra semanalmente. Perfeito. Além das reuniões que a gente faz fora. Então eu vou à empresa dela conhecer a empresa, conhecer os serviços dela. Ela vem à minha empresa, conhece o serviço, conhece a empresa. Nas reuniões eu vejo como ela se porta, ela vê como eu me porto, né? A gente, o tempo vai dizendo quem são as pessoas e quem são as empresas, né? E com o tempo ela identificou
no nosso escritório e na minha pessoa como representante do escritório nos nossos encontros, ela identificou o valor. Então, a partir do momento que ela identifica valor, ela fala, ela empenha o nome dela e a credibilidade dela em nosso favor. Basicamente foi isso que aconteceu. Ao longo desses anos todos, eu já fiz apresentações diversas em clientes de grande porte como a Porto, que a gente chegou prospectando. É muito mais difícil você transmitir o valor da sua empresa em 1 hora de reunião, né? Eu não conheço ninguém que vai apresentar a empresa e consegue transmitir em 1 hora o valor agregado em 20 anos, né? O que a Marta fez foi transmitir o valor dela para nós. Uau. Então foi isso, ela empenhou o nome dela e a Porto nos deu a oportunidade. E aí, a partir daí, é com a gente. Eu tenho um dever de atender muito bem a Porto para honrar a confiança da Marta. Uau. Então, todo o reconhecimento que a gente recebe deles, eu compartilho com a Marta. Falei, Marta, tá aqui, ó. E ela fala, poxa, eu tinha certeza, né? Eu tinha certeza que eu não estava indicando uma furada aí para Porto Seguro. Então, o processo é esse. Ou seja, quando a gente recomenda boas empresas também, né? Isso é interessante, porque no BNI não existe o interesse financeiro, né? Uhum. Quanto você pagou de comissão para Marta Nascimento para ela te recomendar lá? Zero. Né? Então, você que não conhece a metodologia do BNI, não existe comissionamento. O que existe é uma recomendação por competência. Né? Agora, qual é a moeda de troca? Uma vez que você recomenda a pessoa e tal, que a pessoa também o recomende por competência da mesma forma, né? Então isso é uma forma diferente, né? Que o mercado ele trabalha de uma forma diferente, trabalha, no meu ponto de vista, de uma forma prostituída. Porque a partir do momento que você está remunerando uma recomendação, isso não é mais um processo de recomendação, é simplesmente um processo comercial. Sim. Né? E como todo processo comercial, cada um defende o seu interesse. Sim. Né? Sim. Mas, Rodolfo, eu vi você contando tudo isso aí. Uma outra coisa me chamou a atenção nesse processo, que acho que é uma coisa... Estou aproveitando aqui o nosso bate-papo, né? Porque você é um cara extraordinário e muito aberto e de muito sucesso. E é interessante a gente conversar certas coisas que às vezes eu não tenho condições de conversar com outras pessoas. Mas assim, quando aconteceu tudo isso, né? O primeiro negócio que a Porto Seguro deu para vocês foi um negócio, você estava falando, para nos testar. Então, provavelmente eles te deram um negócio relativamente pequeno. Sim. Né? Para realmente avaliar se tudo aquilo que a recomendação vinha vindo se fazia sentido na prática, né? Ou seja, a recomendação, ok, mas os primeiros negócios normalmente são negócios não tão grandes, são negócios pequenos, né? E eu vejo, Rodolfo, muitas pessoas reclamarem ao receber pequenas oportunidades. Pô, o sujeito me chamou lá só para eu trocar a lâmpada. O cara me chamou lá só para fazer um laudo, né? Eu queria fazer... O que você diz dos pequenos começos? Olha, o pequeno começo é a nossa história, né? Se a gente é fiel no pouco, sobre o muito nós seremos colocados. Esse é um princípio bíblico e eu vejo isso acontecendo com a gente desde sempre, né? O pouco é a oportunidade que a gente tem de demonstrar o nosso valor. Uau! E a partir da fidelidade no pouco é que a gente vai tendo a oportunidade de desfrutar do médio, do médio mais e do muito. É ao longo do tempo. Ao longo do tempo, né? Talvez pela própria natureza do advogado, da nossa atividade, nós nunca exercemos aquele papel
comercial, e eu digo isso no sentido pejorativo mesmo, comercial afoito. O nosso comercial sempre foi atender bem o nosso cliente e nos relacionar com ele. E fruto disso é o que o cliente nos proporciona em seguida. Tanto com serviços dele, como com serviços de pessoas a quem ele nos recomenda, né? Ou para quem ele nos recomenda. Então, o pouco é o começo do muito. Uau. Rodolfo, qual foi a pergunta que eu deveria ter feito, mas não fiz para você? Rapaz, agora você me pegou. Então deixa eu mudar. Como é que você está olhando o ano de 2020 daqui para frente? Como é que a Crespo e Caires está se preparando para os próximos anos? E quais são os projetos, as áreas que vocês querem desenvolver ou melhorar nos próximos anos? A advocacia, nós como advogados temos que ficar muito, muito atentos à chegada da tecnologia, né? Nós somos um escritório muito ligado à inovação, à tecnologia. Nós desenvolvemos, inclusive, robôs ali internos, né? Temos uma fábrica interna de robôs. Já com inteligência artificial e tudo? Ainda não. Com inteligência artificial, não. A gente faz robôs que fazem algumas atividades repetitivas. Então, por exemplo, robô que gera guia, robô que alimenta sistema de clientes, né? Ainda não com inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está chegando, ela chegou, mas ela ainda não chegou do jeito que as pessoas dizem que ela chegou no ramo da advocacia. Entendi. Então tem ainda muito romantismo, mas vai chegar. Vai chegar. Então a gente está muito ligado no movimento, né? Para poder atender os nossos clientes de todos os portes, não só com o conhecimento jurídico atualizado, mas de forma moderna. Acho que a grande questão é a forma, né? Aquele advogado à moda antiga, ele vai ter muita dificuldade em permanecer vivo diante de um novo cenário que aí está, né? Então o que a gente está muito ligado mesmo é essa parte da inovação, da tecnologia, das soluções com inteligência artificial, na medida em que elas forem surgindo para agregar valor para o nosso negócio. Então, a gente enxerga o escritório daqui a alguns anos muito diferente do que ele é hoje, né? Então, entregando mais qualidade de maneira mais simples, né? É um pouco intangível, talvez, para o grande público e é muito intangível, inclusive, para quem é do nosso ramo, né? Mas o mercado está mudando e é isso mesmo, né? Quer dizer, todos os segmentos, não apenas os advogados, tem que estar ligado na tecnologia, né? Nós tivemos recentemente aqui o Sérgio Sapia, entrevistando o Sérgio Sapia, que é um especialista em drones, né? Eu venho da área de engenharia. Antigamente, para você fazer uma inspeção num edifício externa, você tinha que botar uma pessoa pendurada lá fazendo essa inspeção. Hoje você manda um drone lá, ele vê tudo e tal, e o engenheiro está embaixo com toda a segurança analisando, né, só os pontos, e se for o caso, ele vai pontualmente no ponto crítico. Sim, né? Perfeito. Então, ou seja, isso é algo que é muito bonito da gente ver dentro da área da advocacia, que eu vejo assim, é uma área extremamente tradicional e tem que ser assim, né? E ao mesmo tempo vocês estão trazendo, e é importante para o advogado trazer a inovação, né? Ela é tradicional, mas ela não pode ser tradicionalista, né? Ela não pode ficar ancorada, e ancorado no sentido de presa, não de firmar, mas de presa, aquilo que te impede de avançar, né? Nas traduções. O exemplo do drone, ele se aplica à lógica jurídica, porque o que a gente tem já dentro do escritório são drones visitando os processos e trazendo informações dos nossos processos antes da publicação.
por exemplo. Então a gente consegue fazer o processo caminhar um pouco mais rápido, a gente consegue perceber o movimento do processo e agir de maneira estratégica dentro do processo. O tradicional está lá aguardando, né? O diário oficial, dizer o que ele tem que fazer, ele vai lá para o fórum. Não, hoje a gente tem drones inspecionando o processo para a gente se antecipar e entregar um serviço melhor para os nossos clientes. Tentando aproveitar o teu exemplo aí para um aspecto do mundo jurídico aí, né? Faz todo sentido. Resumindo aqui o nosso podcast com Rodolfo Seifer. Primeira coisa, você tem como tomar atitudes ou ações simples para olhar para os seus recebíveis, né? Então, o Rodolfo aqui deu 3 ou 4 dicas muito simples para que realmente isso aí fosse... você tem a possibilidade, você que está nos ouvindo, de recuperar esse dinheiro, esse capital, que é legítimo, está lá, está disponível. Que é seu. Que é seu, né? E botar a mão nele, né? Então isso aí é importante. É importante o dono de micro e pequenas empresas, empreendedores, profissionais liberais, olharem para os seus processos e procedimentos, né? Aquele romantismo de abrir a porta, esperar que o cliente vai chegar, não é assim que funciona mais, né? Precisa as pessoas estarem correndo atrás, olhar a sua gestão, se profissionalizar. Ser empresário é uma profissão. Precisamos avançar nesse sentido. Você, para se consolidar no mercado, você precisa ser bom naquilo que faz. Mas para crescer, você precisa de relacionamento. Né? Então, esse é o exemplo da Crespo Caires, esse é o exemplo do Rodolfo Seifer. Faz sentido? É isso mesmo? É isso mesmo. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Dicas valiosas aqui para o nosso ouvinte. Um privilégio ter você aqui. Obrigado. Um abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E fiquem ligados aí até o nosso próximo podcast aqui no programa 1 a 1 com Eduardo Santana.